É isso aí, já estamos de volta aqui nessa edição do TV Mar News para trazer mais informações. Hoje nós temos aqui mais uma participação com o quadro Penal News. Meu amigo Bruno Calado está por aqui, vai trazer como tema hoje assuntos principalmente que geram polêmica e muitas discussões nas redes sociais, que é o racismo e injúria racial. Bruno, seja bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Hoje, terça-feira, o nosso telespectador já aguarda com uma certa ansiedade o quadro Penal News. Eu gostaria que você falasse o que significa cada um desses crimes, não só racismo e a injúria racial. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com todos vocês, essa TV que tanto me acolhe bem, todos que aqui a compõem. Então, eu trago esse tema, Viderlan, porque por mais que a sociedade pareça avançar, em certos pontos ela regride, né? E, infelizmente, ainda temos altos índices de crimes como racismo e injúria racial, que deveriam ser crimes já extintos, tão somente pautados num Código Penal obsoleto de 1940, mas que não deveriam ser mais praticados por uma sociedade que se diz tão avançada, que se diz tão moderna, que se diz tão atual. Mas, infelizmente, essa semana, inclusive, tivemos casos espalhados pelo Brasil, inclusive aqui em Maceió. Sim. Casos de racismo, casos de injúria racial, onde pessoas negras foram alvos de injustas condutas por parte de algumas pessoas. Então, eu trago justamente esses dois crimes para fazer uma breve distinção, porque por mais que se pareçam, eles têm alguns pontos que se divergem. Então, o racismo, é importante ressaltar que ele é uma ofensa a uma coletividade. O racismo é quando algum autor ofende uma coletividade em decorrência, em detrimento da sua raça, da sua religião, certo, da sua cor, da sua etnia, entre outros pontos. Entre outros pontos que definam uma raça, uma coletividade, certo? Nessa situação, a vítima não se faz uma pessoa determinada, uma determinada pessoa, se faz uma coletividade, um número indeterminado de pessoas, é um grupo. Certo. O racismo tem como vítima um grupo. Enquanto a injúria racial, Viderlan, são as mesmas ofensas à dignidade ou ao decoro de alguém, mas dessa vez uma determinada pessoa, é uma vítima isolada, que tem a sua cor, a sua raça, a sua religião, a sua idade. Idosos também são alvo de injúria racial. Muitos ligam racial tão somente à cor, à raça, mas não. Há uma deficiência física, há uma idade, há uma etnia, certo? Há uma religião. Então, a injúria racial tem como alvo uma determinada pessoa, certo? Uma vítima ali determinada, com a ofensa dirigida nesses critérios de religião, de raça, de cor, etnia, etc. Entendi. É muito importante isso quando se faz, inclusive, uma associação e apresenta as diferenças entre esses dois crimes. Muita gente acaba confundindo, né? Isso. O que é racismo de injúria racial. Muitas vezes por desconhecimento pelo que se estabelece na lei. É isso, Bruno? Isso, exatamente. E o racismo, como eu disse, tem algumas peculiaridades entre o racismo e a injúria racial que os divergem. O racismo é dirigido a uma coletividade, o insulto é dirigido a uma coletividade, enquanto a injúria racial é dirigida a uma determinada pessoa. Outros pontos, Viderlan, que é muito interessante, é a questão de ser inafiançável ou afiançável. O racismo é um crime inafiançável. Se o indivíduo for preso pelo suposto cometimento do crime de racismo, ele não pode pagar uma fiança para ser liberado, enquanto na injúria racial isso é permitido, certo? E outras diferenças como pena, como previsão legal, etc. É exatamente sobre pena e previsão legal, né? Onde estão previstos e quais são essas penas para cada tipo de caso. Necessariamente, eu queria que você contextualizasse, porque se formos falar realmente pelo que se estabelece a lei, são várias categorias de pena, né? Mas eu gostaria que você falasse de uma maneira bem contextualizada como se classifica as penas para os crimes de racismo e para o crime de injúria racial. Sim, há previsão legal para o racismo e para a injúria racial, certo? No entanto, em diferentes diplomas. A injúria racial ela está prevista no Código Penal, em seu artigo 140, parágrafo 3º. Por que artigo 140, parágrafo 3º? O artigo 140 ele traz o crime de injúria. Temos aqueles 3 crimes contra a honra, calúnia, sim, difamação e injúria. A injúria está tipificada no artigo 140 do Código Penal, certo? E nesse artigo 140 tem um parágrafo específico que traz a injúria racial. É o parágrafo 3º, que é justamente essa ofensa em detrimento de raça, cor, etnia, religião, etc. E essa injúria racial, diferentemente da injúria comum, a injúria, por exemplo, ela traz uma pena de 1 a 6 meses. Certo. Mas a injúria racial, ela agrava bastante e traz uma pena de 1 a 3 anos
ou multa, certo? Então já é uma pena bastante agravada, multiplica-se bastante, em 5 ou 6 vezes, a pena da injúria comum. Enquanto o racismo ele não é trazido no Código Penal, ele tem uma lei à parte, uma lei específica. Deram uma importância específica ao racismo, ele é trazido na Lei 7.716 de 89. Veja, Videlan, de 89. E de lá para cá, os crimes de racismo nunca baixaram seus índices de cometimento, só aumentam. Então é impressionante como o brasileiro ainda tem essa mente apequenada, né? Essa mente mesquinha em xingar uma outra pessoa, em proferir insultos em detrimento de sua raça, de sua cor, de sua religião, etc. Bruno, na sua opinião, a respeito do episódio que ocorreu antes do Dia da Consciência Negra, em um dos seguranças das redes de supermercado, que acabou vitimando uma pessoa e dentro desse processo gerou muitas discussões essa ação. Muita gente atribuiu a atitude, a maneira truculenta como foi, mas que poderia ter acontecido também com uma pessoa branca, mas foi com uma pessoa preta. Eu gostaria que você falasse exatamente dessa situação. Racismo, injúria racial, aquele tipo de ação, e como você acompanhou essas discussões. Sua opinião a respeito. Isso, Videlan. Por mais que seja uma concepção muito assemelhada entre racismo e injúria racial, o que aconteceu ali foi uma espécie de racismo. No entanto, o crime que aconteceu não foi por si só o racismo. O racismo é um crime oriundo, originou-se através do racismo, mas acabou no homicídio, um homicídio qualificado, né? Por motivo triplamente qualificado, pode-se dizer, motivo fútil, certo? Motivo que dificultou a defesa da vítima e um outro motivo que não me vem à memória agora. No entanto, o que houve ali, me parece que a vítima ainda proferiu um soco em um segurança, mas o que houve ali é o que a gente chama de legítima defesa sucessiva. É quando você pretende se defender de uma injusta agressão e aí o segurança teria direito de imobilizá-lo para defender-se de uma injusta agressão, que provavelmente foi o que aconteceu com um soco que foi deflagrado pela vítima. No entanto, houve a legítima defesa sucessiva. Os atos se sucederam tanto que ocasionou a morte daquela vítima, né? Por asfixia, se não me engano. Então, há uma exacerbação de conduta preventiva, uma exacerbação de uma conduta defensiva. Os seguranças ali, de forma injusta, de forma desigual, de forma desproporcional, repeliram uma injusta agressão proferida pela vítima que ocasionou sua morte. Então, é um caso de muita repugnância, certo? Que enoja uma sociedade nos tempos atuais. Geralmente você, ao final de sua participação, você tem sempre uma poesia, né? Uma poesia de sua autoria para recitar. O que é que você trouxe para a gente hoje aqui no final de sua participação nesta terça-feira no quadro Penal News, Bruno? Isso, Videlan. Aqui a TV Mar também noticiou o fato de um policial que foi morto recentemente ao se defender de um possível assalto em Poço de Galinhas, né? E na frente da esposa, né? A esposa gestante. Isso, e a sociedade se comove ainda bastante com esse tipo de crime, porque são heróis. São heróis de nossa sociedade que estão ali para repelir o crime, para defender a sociedade e acabam morrendo nessas defesas. E eu trouxe uma poesia que ela é direcionada justamente a esse tipo de herói. Dizem que existem muitos heróis que não usam capas, né? É verdade. E esse herói que veio a falecer, esse policial militar, e ficam aqui minhas condolências à família deste militar e de tantos outros que se vitimaram em decorrência de defesas para a sociedade. E eu trouxe uma poesia chamada O Herói. E ela diz o seguinte: não é necessário uma tragédia esperar para assim então um herói se tornar. A atitude é coragem para ser combativo, afastando o vilão que lhe venha a ser nocivo. Se esconder do perigo não é opção. Aquele que pensa saberá dosar, se agirá na ação ou na omissão para algum mal exterminar. O enfrentamento é prioridade, a luta é com garra e determinação, deixando o medo que invade na linha tênue que separa a razão da emoção. Se necessário for, vai para o tudo ou nada, de peito aberto, pronto para segurar a pancada. A fragilidade deve ser obscura em cada gota de suor que lhe gera a fervura. Heroísmo é isso, é o oposto do vilão. É a escolha do lutar com a espada na mão. É dar a cara a tapa, atirando no escuro e acertando numa boa intenção. Bruno, até a próxima terça-feira. Parabéns mais uma vez por recitar essa poesia tão bonita, né, diante de um assunto tão triste, mas que nos faz refletir, ajuda exatamente a fazer uma ampla reflexão a respeito de nosso comportamento como ser humano. Parabéns. Muito obrigado, Videlan. Um abraço a todos. Bruno Calado volta na próxima terça-feira com o quadro Penal News, ele que é um dos personagens aqui da programação da sua TV Mar Canal 525 no programa TV Mar News.
Dando sequência ao programa, as fake news dominaram as eleições este ano. Nesta reta final de campanha, os eleitores querem e merecem a verdade. É o que explica de uma maneira muito mais ampla para nós daqui para frente o jornalista Arnaldo Ferreira em sua análise. Você tem celular? Claro, você pergunta. Hoje quem não tem um celular? Então, com certeza, você já recebeu um fake news. Notícias falsas. Meu amigo, os ataques vêm de todos os lados e são de apoiadores dos dois candidatos que disputam a prefeitura de Maceió nesse segundo turno. Ataques de toda a ordem, de toda a natureza. Cada um que é de arrepiar o cabelo. Mas neste momento, na reta final da campanha, a gente não quer saber dessa baixaria. A gente quer saber o que o candidato que propõe mudança, João Henrique Caldas, do PSB, e o outro candidato do MDB, Alfredo Gaspar de Mendonça, que é apoiado pela família Calheiros e pelo prefeito Rui Palmeira, que representa a continuação da administração municipal, o que eles têm de novo para esta cidade, para a prefeitura, para a gestão municipal, que enfrenta graves problemas de ordem econômica e social também por conta da crise gerada pelo coronavírus. Isto é o que nos interessa. As pesquisas apresentaram aí neste primeiro momento que o candidato da oposição, da mudança, larga na frente. Isso é um indicativo, não sei se bom ou se ruim, porque os fake news vão aumentar. E está acompanhando a sabatina da TV Gazeta? Ontem foi o Alfredo Gaspar de Mendonça, hoje é o JHC, o João Henrique Caldas. E tem debate também, sexta-feira. Quais são as propostas, hein? Nós vamos procurar saber, sim, essas propostas para os candidatos neste segundo turno. Eles que concorrem ao posto de prefeito de Maceió já para os próximos 4 anos, a partir de janeiro do próximo ano. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos conversar com a Virginia Hag, ela que será uma das atrações de um evento que o Sinduscom Alagoas realiza até a próxima quinta-feira, o evento Construção Competitiva, discutindo temas voltados aos novos paradigmas de gestão. A Virginia Hag, que é consultora e que tem uma ampla experiência, está como destaque desse evento, uma primeira brasileira com certificação em abordagem para mudanças de mentalidade de organizações pela Universidade de Boston. Vai conversar com a gente depois do intervalo. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já.